Ó, vamos lá, então. Agora, nós vamos relembrar 2 movimentos contra a dominação inglesa, tá? Nós vamos rever aí um assunto que eu já tratei com vocês, que é a revolta dos cipaios, né, que ocorreu na Índia contra essa dominação inglesa no território indiano, não respeitando suas culturas, não respeitando seus valores, sua religião, e tentando ao máximo explorar aquele território. E aí os indianos, né, se movimentaram, a população se movimentou contra essa dominação. Vocês vão ver também a revolta dos Boers, também que ocorreu na Índia. E depois nós vamos para um videozinho curto relembrando a Guerra do Ópio, tá? Que ocorreu na China, aonde a China não queria ir a intromissão da Inglaterra no seu território e também não queria ir abrir os portos para receber as mercadorias, né, os produtos do Ocidente. Mas aí a Inglaterra, né, elaborou um plano, podemos dizer dessa forma, né, um ataque à população chinesa, fazendo um carregamento de ópio, né, para aquela região, tá bom? Enfraquecendo, desorganizando dessa forma a sociedade e enfraquecendo o governo. Então, ó, primeiro, nós vamos ver o videozinho da revolta dos cipaios. Eu vou pedir até para vocês aumentarem o volume aí, de vocês, né, do celular, do computador, porque o meu volume está um pouco baixo, tá? Então, vocês aumentem aí para poder escutar melhor, tá bom? E aí, Maicon? Então, ó, vou apresentar primeiro dos cipaios. Preste atenção. Tá baixinho, mas dá para escutar se vocês aí aumentarem o de vocês, tá? Por favor. Deixa eu até diminuir aqui, já ajeitei, a velocidade que a garota fala, tá? Então, ó, atenção aí, para a gente poder fixar esse assunto e relembrar alguns pontos que já foram falados. Vocês estão escutando? Espera rapidinho. Estão escutando? Escutaram? Não. Não? Vou botar de novo, ó. Aumenta o volume de vocês, que ele tá baixo mesmo. Foi? Tia, meu volume tá no máximo. E mesmo assim não foi? Não dá pra também entender tá muito baixo bem. também. Caramba, o meu, pior que assim, o meu também está no máximo, crianças. Eu não sei o Ah, que está mas tem acontecendo. legenda, tá de boa. Tem a legenda, tá? O que ela está falando é o que está na legenda, então eu vou botar. Desculpa, assim, mas o computador não está ajudando. Ainda bem que eu achei esse legendado. E o outro, o som está mais alto, tá? Mas vamos lá, vou botar que vai ter momentos que o volume vai dar uma melhorada.
a Inglaterra possuía hegemonia mundial e explorava mundial, e os recursos e o mercado consumidor de suas colônias, entre elas a Índia. Isso tem relação com o imperialismo, que foi um período em que as nações europeias precisavam ampliar as suas áreas de influências para o resto do mundo. Na Ásia, mais especificamente na Índia, os franceses e ingleses ocupavam gradativamente a região desde o século XVIII. No entanto, os franceses tiveram que renunciar e conquistar outros territórios após a Guerra dos Sete Anos. Logo, as linhas pertencentes à Inglaterra ficaram sob a administração da Companhia Britânica desses reinos. Isso significava que a atividade agrícola passou a ser do cultivo do algodão e Egito, destinadas às fábricas inglesas. Várias foram as causas dessa revolta, sendo elas o alistamento obrigatório de jovens indianos no exército da Companhia Britânica que era uma representação da coroa inglesa na Índia. Além disso, o alistamento juntava pessoas de diferentes castas, o que gerava certas insatisfações entre alguns deles. Para piorar, muitos estavam insatisfeitos com as condições de trabalho e com a baixa remuneração. Outra causa foram as funções inglesas que pregavam o cristianismo. E muitos dizem que o estopim para a eclosão da revolta foi a utilização de gordura animal da vaca e do porco para impermeabilizar as munições do movimento inglês. Alguns indianos tinham que manter as cápsulas com a boca e acabavam com frequência, algo que era intolerável tanto para os quanto para os quanto para os símbolos da A revolta dos Cipayos foi uma revolta popular armada ocorrida na Índia entre 1857 e 1859 contra a dominação e exploração britânica da Índia. Após a tomada britânica, os mesmos obrigaram os jovens indianos a participarem do exército da Companhia Britânica. Estes jovens eram conhecidos como Cipayos, tendo como principal função garantir a proteção das atividades comerciais britânicas na Índia. As condições de trabalho dos Cipayos eram terríveis. Além de salário baixíssimo, eram tratados de forma preconceituosa pelos cidadãos ingleses. Além das diferenças étnicas e culturais, eles também recebiam muito mais que pelos tempos de trabalho. Não existia um respeito pela cultura indiana. Reforçou isso foi quando os cartuchos de arma que eles utilizavam eram revestidos com uma película de origem bovina. Como na Índia a vaca um animal sagrado, o descontentamento só cresceu e o sentimento de revolta se fez tão presente que desencadeou uma rebelião. Assim, no dia 19 de março de 1857, Mangal Pandey convocou os Cipayos a se rebelar, ameaçando atirar em qualquer soldado inglês que se pusesse no caminho. Os soldados ingleses tinham ordem de prender Pandey e os Cipayos defenderem o companheiro, vencendo assim o combate. Após o tumulto ser contido, Pandey foi capturado e condenado à morte por enforcamento. O que não era esperado é que sua morte servisse de alicerce para ocorrerem rebeliões pelo país inteiro. Os Cipayos pegaram em armas para combater as tropas britânicas. Durante a revolta, a quantidade de mortes foi significativa, tendo muitos oficiais britânicos assassinados também. No início, as tropas indianas até conseguiram algumas vitórias. Porém, a situação virou contra eles quando os britânicos reforçaram o poder militar na região e então conseguiram controlar a rebelião. Essa revolta teve várias consequências, sendo elas a execução dos líderes da revolta, a extinção da Companhia Britânica das Ilhas Orientais e, por último, o início
crianças? E aí, nós vamos agora para a Guerra do Ópio, tá? Que foi também a intromissão da Inglaterra dentro do território chinês, querendo abrir, portanto, os portos da China. Vocês estão vendo? Fala aí para mim. Eu mudei o videozinho? Sim, estamos vendo, professor. Sim, então tá. Vou iniciá-lo, tá? Atenção, hein? A Guerra do Ópio, conflito armado da China nos anos de 1839 a 1842 e 1856 a 1860. Com o fim das guerras napoleônicas, todo o comércio marítimo se voltou para o Oriente, porém havia um problema. A China ainda mantinha algumas restrições em relação ao comércio com países estrangeiros. A Grã-Bretanha, por sua vez, estava passando pela segunda revolução industrial, precisava cada vez mais de matérias-primas a baixo preço e um grande mercado consumidor para realizar a venda de seus produtos. Foi neste contexto que a China e a Índia despertaram um grande interesse por parte dos britânicos. Os dois países tinham uma grande população, o que significava um grande mercado consumidor. A Índia se mostrava aberta a qualquer negócio estrangeiro. Já a China era muito resistente à compra de produtos europeus. A China era uma grande produtora de seda, de porcelana e do chá, que era o produto que despertava o maior interesse dos britânicos. Entretanto, os chineses não tinham interesse algum nos produtos europeus, o que acarretava um lucro muito pequeno aos ingleses. Apenas um produto despertava grande interesse neles, e por muitas vezes era ele que fazia com que o comércio com a China tivesse certo lucro. Esse produto era o ópio. O ópio é uma substância entorpecente extraída da papoula e causa dependência química em seus usuários. Era transportada ilegalmente pela Inglaterra para a China. E lá, muitas vezes, os ingleses forçavam os chineses a consumir, o que provocava dependência e assim obtinham grandes lucros e aumentava o volume do comércio. Com isso, o governo chinês proibiu toda a transação da droga e os ingleses acabam declarando guerra à China em 1839. No mesmo ano, um súdito chinês foi assassinado por marinheiros britânicos e o comissário imperial ordenou a expulsão de todos os ingleses que estavam na cidade e confiscou cerca de 20.000 caixas de ópio que foi encontrado. Em 1840, o chanceler britânico Lord Palmerston enviou uma força de 16 navios de guerra para uma determinada região chinesa, que resultou no afundamento de boa parte dos navios chineses, além do estado de sítio de Gandasul e o bombardeamento da cidade de Nanjing. Esse conflito só terminou em 1842.
Pronto, criança. Então, a Guerra do Ópio foi aí a intromissão da Inglaterra no território chinês, né? Fazendo a pressão aí para que a China abrisse os seus portos e permitisse, né, claro que de forma obrigatória, a entrada dos produtos ocidentes no território chinês, sendo que a China era um mercado, era um território fechado para interferências de mercadorias do Ocidente, tá? Então, ela não queria permitir essa intromissão da Inglaterra em seu território. Sendo, então, que a Inglaterra fez o quê? Fez aí todo um planejamento, né, para desestabilizar a sociedade chinesa e o governo chinês com o ópio, né, introduzindo aí essa droga viciante no território chinês, tá bom? E aí, agora eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês, o módulo 4, e abrirem na página 312. Eu vou até apresentar aqui a página para vocês, tá? Na página 312, nós vamos ver a atividade número 7, 8 e 9. E essas atividades, elas falam sobre a revolta dos cipaios e a guerra do ópio. Então, eu vou pedir para vocês anotarem essas informações, tudo bonitinho nessa página, que eu também vou utilizá-la, tá? Aliás, ou melhor, né? Vocês vão utilizá-la aí para pesquisar, para estudar. Então, é extremamente importante estar com essas respostas tudo direitinho aí nessa página. Então, ó, a página é essa aqui, 312, 312 do módulo 4. Vou aumentar. Ela inicia com o número 7, tá? É um pequeno texto para fazer a interpretação. Todo mundo aí com o livro aberto? Sim ou não? Vou lá, hein? Vou ler. Então, ó, leia o texto abaixo e responda as questões. Existe um debate historiográfico sobre a interpretação da revolta dos cipaios como a primeira guerra de independência da Índia. Para a historiografia colonial, ela foi apenas um motim perante a dominação britânica no território indiano. Já a historiografia nacionalista da Índia, né, indiana, trabalha com diferentes vertentes de interpretação, como, por exemplo, sendo um movimento progressista pela liberdade da Índia, uma tentativa de restauração do antigo regime indiano e reação feudal da elite proprietária de terras ao colonizador inglês, ou ainda uma guerra civil entre colaboradores do colonialismo e a resistência. Então, aqui está fazendo uma interpretação do que significou a Guerra dos Cipaios, tá? A Revolta dos Cipaios. Letra A. Vou deixar até aqui aparecendo logo a A e a B, tá? Então, ó, letra A. Onde e quando ocorreu a Revolta dos Cipaios? Então, ó, ocorreu, tá? Nas regiões central e norte da Índia, em 1857. Quais foram os motivos dessa revolta? Os cipaios se rebelaram nas condições em que viviam, sendo apoiados por parte da população indiana, que não aceitava a interferência britânica em seus costumes e tradições. Então, por favor, aí, anotem o local e o ano que ocorreu a Revolta dos Cipaios e anotem também os motivos que levaram a ocorrer essa revolta. Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer essa anotação. Começou a chiar de novo. Ai, não brinca. Espera aqui. Fala aí, melhorou? Sim. Tá.
E aí, podemos? Para a letra C. Podemos, professor. Então, vamos lá, ó, letra C. De acordo com o texto, quais são as vertentes historiográficas a respeito desse tema? Então, olha só. A historiografia colonial defende que a revolta dos cipais foi apenas um motim perante a dominação britânica na Índia. Já a historiografia nacionalista a interpreta como um movimento progressista pela liberdade da Índia, uma tentativa de restauração do antigo regime indiano, uma reação feudal da elite proprietária de terras ao colonizador inglês, ou uma guerra civil entre colaboradores do colonialismo e a resistência. Anotem aí, por favor. Vamos lá, crianças? Podemos ir para o 8 e para o 9. Alguém aqui copiando a letra C ainda? Eu. Então tá. Acabei. Boa? Então, ó. E 8 e 9.
O que deflagrou a Primeira Guerra do Ópio foram dois confrontos aí contra a China, dois confrontos entre, na verdade, né, a Inglaterra e a China, e quais foram as consequências das guerras do ópio. Então, olha só. Número 8. O estopim da Primeira Guerra do Ópio foi a queima de carregamentos do ópio de origem inglesa após a proibição da comercialização do produto pelos chineses. E as consequências? A abertura dos portos da China ao comércio ocidental e a consolidação do imperialismo britânico na Índia. Anotem aí, por favor, essas duas respostinhas. Foi aí, crianças? Professora, quem acabou já pode sair? Não, peraí, rapidinho, tá? Posso fechar aqui? Aguenta aí só um pouquinho. Eu não vou dar um recadinho ainda. Falta alguém? Todos acabaram? Como é que está aí? Posso? Vou sair, tá? Bem, crianças, foi? Tinha alguém ainda lá? Tá tudo certinho? Bem, eu vou deixar para vocês poderem fazer a página 313. A página 313 é complete, um textinho, tá? Que ela vai relembrar aí pontos desse nosso conteúdo do capítulo 11, tá bom? Não deixem de fazer, tá? Que é importante.